Passeando uma vez nesses canais de gringos que vêm para o Brasil, eu me deparei com um vídeo que eu achei interessante. As 5 coisas que a gente mais estranha no Brasil. E uma americana falou que uma das coisas que ela mais estranha no Brasil é elevador de serviço. Segundo ela, onde ela mora nos Estados Unidos, não existe essa separação de elevador de serviço e elevador social. Eu tenho alguns amigos que trabalham fora do Brasil, amigos e familiares, inclusive, nos Estados Unidos, na Europa, e conversando com eles para tentar compreender essa relação do profissional autônomo, do pedreiro, do pintor, do encanador, do azulejista com os seus clientes, eu me atinei para alguns detalhes que eu não tinha percebido. Um deles me disse o seguinte: olha, Fredson, a gente é contratado nos Estados Unidos para fazer serviços de pelo menos de médio porte. A gente não é contratado, eu, por exemplo, disse ele, nunca fui contratado para trocar uma fechadura, ou para pintar uma parede, ou para resolver um problema de um pequeno vazamento numa torneira. A não ser em raríssimas exceções, o americano médio, o europeu médio, e eu estou falando aqui de duas realidades diferentes, mas que eu já tive depoimentos de colegas que trabalham fora nessas duas realidades, eles não contratam a gente para fazer pequenos serviços, porque a equiparação salarial não é muito distante. A gente não tem muita distância entre um analista administrativo e um pintor de parede, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Existe uma diferença salarial? Existe, mas ela não é tão grande. Então não faz muito sentido para o americano ou para o europeu contratar um pintor de parede para trabalhar um dia na casa dele, porque ele vai praticamente usar o dia de serviço dele no contrato de trabalho que ele tem no escritório para pagar o dia dessa pessoa. Então é mais interessante para ele aprender a fazer o serviço, comprar as ferramentas e executar o próprio serviço do que pagar alguém para fazer. Daí a gente compreende por que aqui nos Estados Unidos, nos filmes americanos, é tão comum ver o americano junto com a família passeando nos home centers, essas lojas de material de construção gigantescas, onde tem ferramentas maravilhosas, ele adquirindo suas ferramentas e mantendo a sua oficina muito bem montada, inclusive, do que ficar contratando as pessoas para fazerem todo tipo de serviço. E aí a gente percebe que no Brasil, por conta de uma autovalorização, o profissional da construção está conseguindo também colocar o seu salário numa condição mais interessante. Não dá mais, por exemplo, para trocar o dia do pedreiro trabalhando por preço de pinga. Antigamente, eu, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar na construção, meu dia de pedreiro chegou a ser R$ 25. Faz bastante tempo, mas eu lembro, por exemplo, que no ano de 2012, quando eu eventualmente precisei, isso já faz muito tempo que não acontece, eu eventualmente precisei trabalhar por dia, o meu dia de trabalho saiu a R$ 50. Hoje eu contrato pedreiros, não exatamente os melhores pedreiros, mas pedreiros competentes para trabalhar para mim, a R$ 120, R$ 150. E eu sei muito bem que os bons profissionais dificilmente vão trabalhar por dia, aqueles que sabem realmente muitas coisas e têm autonomia no trabalho, e quando trabalham por dia vão pedir R$ 200, R$ 250 para cada diária de trabalho. Se você multiplicar isso por 22 dias de trabalho, você vai ter um salário excelente para quem está numa empresa. Multiplica esse valor de R$ 250 por 20 dias, a gente está falando de R$ 5.000. Hoje em dia não é todo mundo, a média de salário brasileira não chega nem perto da metade disso, a média salarial da nossa nação. Então, a realidade profissional hoje está ficando um pouco mais equiparável. Então se torna cada vez mais difícil a gente pagar uma pessoa para entrar dentro da nossa casa para trabalhar 2 ou 3 horas para resolver um pequeno problema da nossa residência, porque esse pequeno problema da nossa residência resolvido por ele vai ser cobrado no valor da diária. Ele vai te cobrar pelo menos R$ 150, R$ 200 para ir na sua casa para resolver um problema de vazamento no chuveiro. Isso é o mais comum, isso é o de praxe. Não tem muito como fugir desse tipo de situação.